Bem-vindos ao Conversas entre o Céu e a Terra. Eu sou a Cristina Carvalho. Além do podcast, eu também faço atendimentos individuais, eu dou aula, ensino pedagogia sistêmica e também faço workshops. Entre no site e você vai ter o meu contato. A palavra doce é saúde para os ossos. Uma conversa é uma troca, é um ato de cooperação. A cooperação é o exemplo claro do equilíbrio entre o dar e receber. Alinhamento entre o sentir, pensar, falar e agir, dentro de uma ética global, é o que vai te dar uma vida divina. Conversas são espaços de ouvir e ser ouvido. Essas são algumas das frases e alguns dos conceitos com os quais eu trabalho. Vou conversar com a Carolina Pérez, que é chefe de cozinha, consultora, professora, personal chef e uma grande amiga. Carol, bem-vinda. Obrigada. Muito bom estar aqui. A gente pode falar sobre práticas de cozinha e dia a dia da vida? É isso eu sei fazer. Eu sei. Isso eu sei falar. Por isso que eu te convidei. Vamos sim. Eu estava pensando outro dia, eu nunca, assim, quando eu era mais nova, eu não fazia serviço dentro de casa, né? E hoje em dia eu faço quase tudo, só faxina, não sou muito boa, sou péssima, na verdade. Mas assim, aí eu fico pensando, meditando quando eu limpo a casa, quando eu vou lavar louça e tal. E aí eu fiquei pensando outro dia, porque eu faço associação o tempo inteiro de várias coisas, e eu falei assim, gente, tem umas coisas de cozinha que são muito básicas e que ajudam a organizar até a gente internamente. E uma dessas coisas, por exemplo, quando eu vou lavar louça que tem gordura, eu não misturo com a louça que não tem gordura, que é muito mais fácil de se limpar. Aí eu vou te contar como é que eu raciocinei, você me fala se faz sentido ou não. Pode ser? Sim. E aí, se você tiver mais exemplos assim, ou de jeitos de cortar, jeitos de organizar, e que fazem sentido, de uma forma geral, a gente fala sobre isso? Totalmente. Não, tem todo sentido já. Já tem? Já, total. Não. Aí eu fiquei pensando assim, falei, gente, por exemplo, eu já vi gente lavando louça que pega tudo que tem e enfia dentro da pia. Aí pega a louça que está com gordura, que é uma coisa que já é mais difícil de lavar, e aquilo impregna na louça, e põe dentro daquela pia junto. Aí quando tá aquilo junto, e a gordura passa para todos os negócios, ainda joga água, a gordura mistura com tudo. Uhum. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, se eu pego uma coisa aí que tá tudo mais fica difícil de limpar. Exatamente. Então faz sentido o que eu tô pensando. Aí eu peguei e falei assim, se eu deixo eu já organizo antes de começar a lavar, por exemplo. Aí eu deixo a que tá mais difícil, a que tá mais engordurada, separada. Eu lavo a que tá limpa. Ou seja, eu não contamino Sim. a que tá mais limpa com a que já tá mais suja. Aí aquela gordura, eu pego já a esponja, já limpo o que tá limpo primeiro, e depois que eu vou e ataco a gordura. Eu falei assim, se a gente fizer isso com os problemas da vida da gente, vai facilitar muito. Sim. Porque em vez de eu misturar e engordurar tudo, eu separo e vou cuidar da gordura. Faz sentido? Total, porque quando a gente faz isso, e aí para tirar a gordura a gente precisa de água quente, né? E a água quente é dolorido, é difícil, né? A gente sai do estado natural da água. Então, para diluir. E aí eu preciso do fogo na aquele água, copo que não é o químico. aquele copo que não precisava da água quente vai passar para água quente, né? Então vai passar por um sofrimento que ele não precisava. Então, assim, imagina você tá engordurada e você engordura toda a sua família. Só você ia precisar passar pela água quente. Aí todos os seus vão passar pela água quente também, né? Pelo processo de tirar a gordura.
E é muito doido isso, assim, na cozinha, se a gente for associar. A mesma água quente que endurece o ovo cozido, amolece a batata. Então, É também... mesmo, né? Então, depende de você também. Então, eu e você podemos passar pela mesma coisa e reagir diferente. Porque a nossa essência é diferente, né? Então... Ou que para você vai ter um efeito e para mim vai ter outro. Sim. Porque a nossa... Eu vou enrijecer, você Sim. vai amolecer, Uhum. né? Eu vou ser firme, forte, aquilo me fortaleceu. Aquilo me destruiu, né? Então, quando a gente faz os cortes. Então, a gente vai cozinhar alguma coisa. Então, os cortes têm que ser todos iguais para tempo de cocção. Então, isso eu ensino muito. Então, eu sempre... E você sabe, olha, isso me veio aqui agora, Cris. Lembra a viagem que a gente fez para o Rio, que você me deu um livro? Lembro. E o livro falava assim, das coisas se conversarem, fazer Da troca. batata, ela cozinhava e aí ela deixava a batata e a cebola se conversando por um tempo. E fazer uma troca. E se contaminar com os sabores. Uma com a outra. Então, o meio, a gente, tal. Então, isso é muito importante, a troca de sabor, a troca de experiência. E eu sempre ensino que receita na cozinha não dá para ser exata. Por mais que a gente siga receitas, a gente tem que trabalhar com ingrediente. Apesar da vida ter uma receita, a gente tem que olhar para o indivíduo. Então, eu falo, corte a abobrinha e refogue. Mas se eu cortar ela desse tamanho, não vai demorar 5 minutos. Mas se eu cortar ela desse tamanhozinho... Então, se eu fizer numa panela quente, na água... Então, tudo é o meio, a ação do meio com o individual, né? E eu acho que isso é na vida também, né? Você acabou de me dar uma ideia aqui, por exemplo. Vamos supor, para um casal, para uma família, para existir uma união, uma conexão, uma mistura que seja boa, talvez... Leva tempo. Não, então, mas assim, no sentido de o tamanho do corte tem que estar igual, Sim. o tempo de cocção tem que estar igual, senão um vai ferver mais que o outro. Sim. Então, trazendo para o relacionamento. Então, para ter o sabor, então, para ter graça. Por isso tem um namoro. Então, vamos temperar? Vamos deixar ali de molho o tempero? Vamos pegar o gostinho. Pegou o gostinho, temperou, marinou. Aí agora, vamos pôr em igualdade, né? Ninguém é mais que o outro. Então, vamos pegar e cortar eles do mesmo tamanho para passar pelas mesmas dificuldades, para entrar no fogo, para entrar no forno. Se eu vou pôr papel alumínio, vou pôr nos dois. Senão um só vai dourar, o outro não vai, né? Então é isso, assim. Eu acho que a cozinha é muito rica nisso. E como eu prego isso muito de cozinhar com amor, de cozinhar, porque não adianta. A grande diferença, todo mundo pode cozinhar, mas aquela pessoa que cozinha bem, ela tem esse olhar. Ela olha pro alimento, ela não olha para a receita e nem pro prato final. Ai, que legal. Vem o passo antes. Então, às vezes, é desde o alimento pode ser a essência humana, total, às vezes até na escolha. Então, aquela pessoa que tem o cuidado de escolher o que ela vai cozinhar. Então, que tem o cuidado na hora de lavar, de cortar. É diferente da pessoa que só tá pensando no final. Ou, que batata é tudo igual. Não, não é tudo igual. Tanto que você fala isso na aula claramente sobre a escolha dos alimentos, né? Sim. E aí, escolhendo os alimentos, olhar para ele. Porque às vezes também a gente escolheu, mas não tem mais água, tem menos água por conta de chuva. A olhar para o estado que ele está. Olhar para o alimento individualmente, né? E aí você empregar. Porque a receita exata, se você der a mesma receita para vários chefes fazer, o resultado final não vai ser igual. Né? Na aula é claro isso, né? Claro. É claro. Eu fui fazer uma aula com a Carol para aprender a fazer macarrão. Nós éramos umas 20 pessoas. Sim. E cada um fazia o seu macarrão. Com a maquininha e Não, tudo. o amassar, né? Com a máquina. E aí, você ficou de me dar uma máquina, né? Vou querer? Tá lá em casa, separada. Aí, eu comprei a farinha para fazer. Aí, todo mundo fez a sua receita. Exatamente com o passo a passo que você passou. Ficou diferente. Sim. E aí, quebra um ovo. Uma massa deu certo, a outra não deu. Tinha ovo que tava... bonita, a outra não. Tipo, mais farinha, outro precisava com mais ovo, porque estava... Enfim. E é isso. Aí você olha pra cá. Não adianta você fazer essa receita. Todo mundo vai pôr 100 gramas de farinha e um ovo e uma pitada de sal. Não dava. Uns fazendo isso ficou mais seco, outros ficou mais molhado. E com a balança e com tudo.
Então, assim, se a pessoa simplesmente fosse seguir, não ia dar certo. Então, se ela olhou, o meu ficou mais seco, então vamos pôr um pouquinho. Então, precisa de mais. Tem pessoas que precisam de mais, tem pessoas que precisam de menos. Tem pessoas que precisam ser mais acolhida, tem pessoas que precisam Você sabe que sovar. isso aí é uma aula de pedagogia sistêmica, né? Tem gente que precisa ser sovado, tem gente que precisa descansar para crescer. Tem massa que precisa sovar para crescer. E eu acho que é assim na vida. E em momentos da vida também. E dependendo do que você quer, né? Porque tudo também é o resultado final. Então, a mesma batata. Objetivo. Que eu posso fazer um purê, eu posso fazer ela frita, eu posso fazer ela gratinada, né? Então, assim, o que eu vou... Purê de batata. Sim, então, dá pra fazer o Batatas ovo. rústicas. Pode ser frito, pode ser pochê, pode ser cozido. Então, o mesmo ovo pode estar molinho, delicado, em cima do... E o tomate, por exemplo, ovo, tomate, batata, uma coisa que a gente usa todo direto, né? Na cozinha. Uma variedade então, por exemplo, se eu estiver na minha cozinha e eu estiver lá fazendo um ovo, ou escolhendo a forma que eu vou usar a minha batata, e eu fizer uma analogia com alguma coisa da minha vida, que eu posso buscar uma outra solução, pondo mais ou menos calor, pondo, sei lá, mudando o estado da situação. Mais caldo. Eu posso achar uma solução? Se a gente tivesse olhar de aprendizado, sim. Com certeza. Às vezes a gente precisa de mais fogo, às vezes a gente precisa de menos, às vezes a gente precisa de tempo para cozinhar, às vezes a gente precisa de alta temperatura. A temperatura do ambiente muda a comida? Não. Não muda? Né? Mas na confeitaria, sim, que não é uma área que eu predomino, né? A confeitaria tem que estar num lugar refrigerado, por conta de calor, e na confeitaria a receita funciona, né? Pelo que eu entendi. Sim. Então, a confeitaria... Você tem que seguir a receita. Tem que seguir. Aí você tem que ser exato. Tá. Aí você não pode improvisar. Aí você não pode trocar. Eu acho que justamente por isso, eu acho que é uma área que eu não domino, que eu não sou muito dentro da caixa. Isso fica difícil para mim. Mas quero me especializar agora em confeitaria. Eu acho que até para me trazer uma disciplina para o meu lado criativo demais. Que eu solto demais. Não sabia que você ia pra essa área agora. Agora eu quero fazer um curso de 2 anos lá na área de confeitaria. E eu acho que vai me trazer uma disciplina que eu não tenho. Mas, ao mesmo tempo, eu vou levar uma criatividade e eu acho que eu vou trazer também, eu acho que eu vou ter uma confeitaria diferenciada, porque eu sou muito leve, eu sou muito solta e eu acho que isso também vai complementar legal. Você é super intuitiva, né, na cozinha. A gente já cozinhou junto várias vezes, né? Uma vez você fez uma sopa, eu tava com problema de saúde. Naquele apartamento antigo, meu ainda. Foi na época do Natal. E eu não tava podendo comer coisas sólidas. E a Carol falou assim, aliás, foi uma pessoa assim que me deu uma mão aquela vez, Carolina, nossa, gratidão eterna. Que foi uma pessoa que assim me segurou assim na mão, falou assim, deixa que eu vou fazer uma comida para você, uma sopa para você. E foi o que eu tomei o final do ano inteirinho, essa sopa. E ela ficou maravilhosa. E aí depois eu falava, como você fez? Eu falei, não lembro muito. eu lembro que tinha um pernil. Eu lembro que tinha um pernil em casa, assado. Eu bati o pernil. Fez... Não, ela ficou saborosíssima. Ela ficou maravilhosa. Eu lembro disso também. Me alimentou. E outras vezes cozinhando também. Eu acho que é isso. Então, ter a sensibilidade. Eu acho que em todas as profissões, né? A gente tá falando muito da minha. Não, sim. Mas eu acho que as pessoas boas se diferenciam nisso, né? Quando tem um olhar, tem um cuidado, né? Então, eu procuro. Mesmo... Às vezes é bom, às vezes é ruim, mas assim... Eu mesmo com cliente ou com um trabalho, eu não quero só cozinhar, eu não quero só fazer um evento. Eu quero deixar uma marca, eu quero fazer uma troca de experiência. Então, por isso que às vezes é difícil trabalhar comigo. Porque eu me envolvo muito. Então, quem quer só uma relação... Você diz a equipe, você acha? Equipe e cliente. Porque eu acho que também... Meus clientes são... Tem cliente que não é para mim. Acaba não fechando. A gente falou outro dia ali, de escolher as pessoas. Acaba não fechando o negócio. Tem uma seleção natural já. Quem quer só uma relação comercial, eu faço um evento só. Entendi. A pessoa foi engessada, foi isso, aquilo. Meus clientes... Mas se a troca pode extrapolar essa relação, continua. aí continua. Porque
E é engraçado, não é nem certo nem errado, mas é o que funciona para mim. Então, assim, os clientes meus que ficaram, eu tenho clientes de outra profissão que migrou para a minha profissão hoje de cozinheira, foi porque teve troca, porque a gente se envolveu e porque gosta da profissional Carolina independente do que eu faço. Então, eu tenho, logo que eu mudei para São Paulo, eu fui ser corretora de imóveis. Eu tenho 3 clientes que eu vendi apartamentos que hoje seguem comigo fazendo eventos. Da culinária. Uhum. E viraram amigos, lógico. Eu não consigo. É um erro que eu tenho, mas eu misturo tudo, né? Não é erro. Eu também tenho experiência amigo, positiva. Entre assim, aspas, porque né? desde que cada um sabe exatamente o seu papel naquela situação, você pode ser amigo de qualquer pessoa. Porque assim, eu faço parte de momentos incríveis. Então, tem clientes que eu fiz o noivado, o casamento, o batismo do filho, a primeira comunhão, né? O primeiro ano e tal. Eu tô ali nos momentos de alegria. Na legenda vai ter o contato da Carol, tá? Para quem quiser. Tem meu Instagram também, que tem bastante delícias lá. E aí, então assim, como que você não vai se envolver com uma pessoa que você está participando da vida, né? E de momentos incríveis. Mas para mim, eu também sou E você assim. está dentro da casa, o que dentro faz da a cozinha. vida valer a pena. Claro. Óbvio, você pode ter uma relação só pontual, comercial. Mas... E também, como eu não sou um buffet, uma coisa assim, comercial, a pessoa foi lá e me contratou. Não, a pessoa me leva para casa dela. Então, eu sou aquela que cozinha na casa das pessoas ou, no máximo, no salão de festas. Mas que eu entro, eu pego, abro a louçaria da pessoa. Então, eu entro na intimidade das pessoas. Então, eu não consigo não ter essa troca, né? E eu preciso me identificar. E graças a Deus, assim, eu acredito que os semelhantes se aproximam e meus clientes têm essa vibe também. Os que não tiveram, não têm, acabam não ficando. E eu prefiro assim também. Então, e pessoas também que trabalham comigo ou que de alguma maneira está envolvida, é nessa mesma vibe. Como é que é a sua relação com a equipe? É engraçado que eles me acham brava. Mesmo? Me acham brava e exigente, assim. Porque ali na hora do profissional, eu sou muito profissional. Eu sou amiga, eu sou ajuda. Faz parte da entrega. Todo mundo conta comigo, né? Mas assim, é engraçado que eu não tinha essa visão que eu sou brava. Gente, aí, e eles falam, não, cara, não é brava. Quando vem entrar alguém novo Mas isso é elogio, viu? Na verdade. Tanto que todo mundo ama trabalhar comigo, mas eu sou muito exigente e séria ali na hora da entrega. A gente brinca antes, a gente brinca depois. E tem uma cultura ali na cozinha, porque assim, não tem muito assim, ai, Cris, por favor, você me passa essa faca para eu cortar assim. Dá faca, dá faca. Então assim, tem gente que estranha isso. Eu sou incisiva. Não é por favor, me dá. É me dá agora, ó, vem aqui. Mas esse é trabalho. Sim. As pessoas que têm muito mimimi não entendem isso. Não ficam, não ficam comigo. Mas não tem a ver. E aí... Pra mim também não. Então, e aí, graças a Deus, eu tenho uma equipe muito boa que me acompanha, que me conhece, sabe como eu sou. Pode contar comigo e eu sei que eu posso contar com eles. Eu acho que isso é importante. Na vida. Porque já... Falando em contaminação, voltando para a palavra, que eu nem sei porque eu pensei nisso de novo, mas você falou uma coisa que eu acho importante. Toda vez que você vai cozinhar, você lava a mão, né? O tempo todo. Você vai manipular, você está o tempo inteiro lavando a mão. Sim. E é justamente porque você está manipulando uma coisa que o outro vai comer, né? Sim. Então, assim, é uma limpeza, né? Sim. Como a limpeza é importante. Não, e uma coisa assim, é muito mais limpo uma pessoa... Eu tenho nojo de luva. Quando eu vou no estabelecimento, nesse shopping, que a pessoa tá com aquela luvinha preta pegando tudo, ela simplesmente... Ela só tá como se fosse com a própria mão também. Não, ela só tá poupando a mão dela de se sujar. Isso que eu tô falando. E aí a sujeira da luva... Ela tá lavando a mão com a luva. Não, eu prefiro muito mais pessoas que pegam o alimento com a mão do que com a luva. Tem muita coisa hoje que a gente se engana, Se né? engana. Que na verdade, assim, a pessoa tá lá com a luva, mas tá fazendo isso há 5 horas. Eu fui esses dias num lugar, o cara fazendo sushi com a luva. Ele pegou, eu paguei ele. Só uma coisa pra vender pro outro. Eu paguei ele com a luva preta, ele pegou o dinheiro, um cartão de crédito, mas enfim, é sujo, a maquininha. Sim. Com a mesma luva, ele foi lá, fez o sushi, tarará, entregou, depois ele foi lá, recebeu o caixa, pegou. E ele tá com a luva lá o tempo inteiro. Isso que eu tô falando. Ele se sente limpo. Ele não lavou a mão. Ele tá sujo. Então, assim. Ele tá com a luva, ele tá vendendo uma imagem. É uma imagem. Eu só uso luva quando eu não quero sujar a minha mão. Então, assim, vou trabalhar com alguma coisa que faz uma meleca, vou montar um lanchinho que é cheio de maionese, tarará. Aí eu uso a luva pra não ficar sujando minha mão
e é ruim. Agora, a luva é um trem mais nojento que existe. Nossa, que bom saber disso. É. Porque eu tinha essa impressão, porque eu falo, gente, eu tô vendo agora a pessoa com luva, mas há quanto tempo ela tá com essa O tempo luva? inteiro fazendo tudo. Exato, fazendo tudo igual. E aí, tudo com a luva. A mão, você te incomoda, você lava toda hora. E agora você tá me explicando, que realmente, ótimo. O que mais, por exemplo, que a gente se engana? Ou que não é bem do jeito que a gente imagina? Você sabe, na esquina de casa tem um restaurante e eu tenho, assim... Isso é postura ou até falta de conhecimento. O cozinheiro chega cedo, é bem simples, um restaurante simples de esquina que tem perto de casa, que serve esses PF, tipo, Vila da Paulista, de quarta é a feijoada. Depois que ele, antes do meio-dia, né, porque ele deixa tudo pronto, né, ele faz a comida, aí os funcionários da cozinha, geralmente 11 horas, almoça, e eles têm um tempinho de descanso até começar o movimento de cliente. Nesse tempinho de descanso, ele pega a roupa que ele tá na cozinha, de avental, touca tudo. Ele senta na calçada, na frente do restaurante, com o avental e fica fumando. Aquela mesma roupa, aquele mesmo avental, aquela mão de cigarro, ele vai voltar pra cozinha e soltar os pratos dos clientes. Isso eu vejo muito, assim, às vezes. Então, às vezes é um cuidado menor que você tem. E uma coisa, assim, que eu tento evitar também, comer salada fora de casa. O lavar, assim, é só um estabelecimento que cobra mais caro, que tem mais funcionário, que vai fazer uma higienização completa. Esses lugares que são muito mais simples, assim, eu como consultora mesmo, as pessoas não lavam de acordo. Então, mulheres grávidas, sim, tem que ter cuidado. Então, você que tem uma saúde mais fragilizada. Tudo que é cru, tudo que... Então, você... Se cozinhou... Eu não tenho saúde fragilizada. Eu não como. O suco, sabe... Às vezes, assim, eu fui tomar um refrigerante, uma água tônica do que um suco, porque às vezes bate com casca, não tá higienizado. Então, a pessoa quer ser natural, quer ser saudável, comer salada e um suco. Você tá correndo muito mais risco de comer um hambúrguer com Coca-Cola. Isso é fato. Não tô falando do que é certo e do que é errado, mas assim, então, tenha cuidado. A alimentação em casa sempre é melhor, né? Você sabe. É fácil, é o que eu ensino também, né? Então, e o exemplo vem de casa, né? Se a gente come bem em casa, se a gente tem essa cultura do comer, então a gente consegue exigir fora, né? E hoje é básico, né? E deve ser ensinado nas escolas. Porque o estudante vai precisar, o ser humano vai precisar disso. Não, às vezes não precisa da trigonomia, do logaritmo. Nada, do Bhaskara. E aí, o cozinhar o básico precisa, se virar o básico, entendeu? Até a finança, né? Doméstica, né? Então, eu acho que deveria ser matéria de escola isso. Tudo, né? Deveria ser. Eu acho que diz respeito ao próprio ser humano, né? Deveria ser. Porque aí fica muito fácil ficar para a mãe, né? Porque aí alguém tá fazendo para você. Então a filha tem que aprender com a mãe. A Helena faz algumas coisas em casa? Ela se interessa super. Ela é muito proativa, né? Então, desde o lavar-louça, desde fazer o ovinho e tal, ela adora. E ela tem muito orgulho da minha profissão. Que graça. Ela fala para todo mundo, de boca cheia. Eu fico orgulhosa também. Então, porque não é uma... Você assim, minha mãe é médica. Nossa, é o máximo. Minha mãe é cozinheira. Então, assim, e ela tem orgulho, né? Minha mãe cozinha e ela fala com o maior prazer. E, assim, e é porque eu dou muita importância. Eu alimento. Você valoriza. Eu alimento as pessoas. Lógico. Não, e é muito importante. É muito importante. E eu acho que as pessoas não só quem trabalha profissionalmente, mas quem cozinha, né? Em casa, lógico. Casa. É muito importante. Alimenta a família, né? E não é fácil, é trabalhoso, né? Às vezes fazer aquele almoço todo dia é muito mais chato do que fazer eventos. É lógico. Então, mas é isso. E tem algumas coisas assim, tipo de desenvolvimento de equipe que você acha legal, que acontece na cozinha e que quem não trabalha na cozinha não sabe, por exemplo? Tem que ter uma hierarquia, isso tem que ter. Então, assim, tem quem manda, tem quem obedece. Isso tem que ter. Então, assim, e tem que ter uma voz só. Então, assim, eu sou uma pessoa que aprendo muito com os meus colaboradores ou alunos e tal. Mas só que se eu tô falando para fazer assim, mesmo que você tenha outro jeito de fazer, é para fazer do meu jeito.